estudantes, com este pequeno vídeo quero-vos dar o feedback sobre o E-Fólio A de Instrumentos de Gestão Ambiental. Este E-Fólio A baseava-se fundamentalmente no instrumento avaliação de uma análise de ciclo de vida. E o que se pretendia era que escolhessem um produto à vossa escolha, que o caracterizassem e fizessem de uma forma obviamente muito conceptual a análise do seu ciclo de vida. Portanto, o E-Fólio estava dividido em 5 partes. Tinha como enunciado, como já referi, escolher um produto à vossa escolha e considerassem o seu processo de fabrico e matérias-primas necessárias, utilização do produto e seu fim de vida, porque obviamente quando falamos na análise de ciclo de vida de um produto, temos que considerar desde as matérias-primas até à sua utilização e destino final, incluindo obviamente o processo de fabrico. E, portanto, eu solicitava que na linha A identificassem o produto e o caracterizassem brevemente. Aqui a maior parte de vocês teve a cotação máxima, que é 0,5 valores. E foram apresentados diversos exemplos, alguns produtos com maior impacto ambiental e outros até com um impacto ambiental muito baixo devido às próprias características do produto, como por exemplo figos secos ou então vinho. Mas outros exemplos foram identificados, como uma lata de cerveja, umas calças de ganga ou uma garrafa de vidro reciclada. Portanto, foram exemplos diversificados e que bastava para isso caracterizarem o produto brevemente, com base preferencialmente alguma literatura onde indicassem as características desse produto, ou em alguns casos, segundo me pareceu, também algum conhecimento que tinham sobre esse mesmo produto. Depois, na linha 2, que valia um valor, pedia-se para que elaborassem um diagrama conceptual do fluxo de materiais do ciclo de vida do produto e que identificassem, obviamente, nesse diagrama, como é habitual, as fronteiras do sistema, a partir do qual é que estamos a considerar o processo de fabrico, utilização e utilização do produto, até fora da fronteira, que é o que se considera o ambiente em geral. Depois, as etapas do ciclo de vida, ou seja, os processos unitários, significando desde a utilização das matérias-primas, o processo de fabrico em si, ou processos de fabrico, pode obviamente ter mais do que um, várias fases. Depois, a fase de transporte e a fase de utilização e destino final. Obviamente, considerando ainda eventuais processos de reutilização ou reciclagem. E também os fluxos de material, quer de massa e quer energia, portanto os diferentes fluxos, à maneira que o produto é produzido e utilizado, e a energia que é necessária e os resíduos que são produzidos, portanto, e considerando os processos de entrada e saída. Isto por isso bastava que vocês tivessem em conta dentro do manual a página 43 e que fizessem o vosso modelo para o produto em si. Obviamente aqui o que está no manual é só em termos gerais de um produto qualquer, mas aqui o que se pretendia é que vocês especificassem para o vosso produto. Eu aqui queria só chamar a atenção a um fator que alguns de vocês ficou-me na dúvida se tiveram isso em conta. Por exemplo, se pegarmos no exemplo da lata de cerveja ou então de uma garrafa de vinho, aqui é importante considerar se queremos fazer a análise de ciclo de vida da embalagem só ou da embalagem com o produto. Porque se quisermos considerar as duas, não tem problema, se é essa análise que queremos fazer é de um produto que é vendido, por exemplo, uma determinada garrafa de vinho de uma determinada marca, ou uma determinada cerveja, ou, por exemplo, no caso dos figos, que normalmente são vendidos com embalagem. Quando fazemos este modelo conceptual, temos que considerar todo o produto no seu conjunto, e se queremos considerar o produto sozinho, um produto sozinho como por exemplo só os figos, e podemos fazê-lo, ou os figos em embalagem, ou se queremos fazer a garrafa de vinho, aí temos que ter em conta o vinho, a garrafa, a rolha, o rótulo. Portanto, tudo isso é muito importante considerar porque cada um desses constituintes de um produto composto, chamemos-lhe assim, tem impactos ambientais associados, nomeadamente também associados ao processo de fabrico e aos materiais, à matéria-prima que é utilizada. Portanto, chama a atenção que é muito importante, quando eu faço esta análise de vida, eu tenho que ter em conta o que é que eu quero fazer, só um produto isolado, ou chamemos-lhe um produto composto, que é como eu o vejo à venda no supermercado.
Portanto, as minhas indicações que eu fiz e alguns dos vossos trabalhos têm a ver com isso. Depois, na linha a seguir, na 13, eu referia, indico justificando qual é a fase no ciclo de vida do produto que, na sua opinião, gera maiores impactos no ambiente. E, obviamente, o que se pretendia é que identificassem dentro das diferentes fases de um produto, nomeadamente, por exemplo, se é associado à utilização das matérias-primas, ao processo de fabrico, ao transporte até à utilização e ao destino final, qual era a fase que tinha maior impacto no ambiente. E aqui, obviamente, o que se pretendia, e como alguns de vocês disseram, e muito bem, isto era um exercício único e exclusivamente conceptual, porque não era possível neste timing fazer cálculos muito complexos ou utilizar um software, que obviamente isso seria muito complexo, mas era uma percepção e, acima de tudo, com base na literatura, porque é muito fácil procurarmos na literatura determinado produto onde é que está a associar os seus impactos ambientais. Muitos de vocês fizeram isso, fizeram as suas opções com base na literatura e também, obviamente, com o conhecimento pericial que cada um tem sobre o produto que escolheu. Identificar, então, qual era a fase que poderia ser associada ao transporte, ao produto em si, ou até, em alguns casos, à matéria-prima, como, por exemplo, um de vocês que identificou as calças de ganga com a sua matéria-prima é a produção de algodão. E sabe-se que a produção de algodão tem associado diversos impactos ambientais, não só ao gasto do solo, mas ao consumo de água, que é um dos problemas do algodão, ou da produção do algodão, da utilização do solo, da utilização dos pesticidas, etc. E que, segundo a análise do ciclo de vida das calças de ganga, o colega que fez, que identificou que seria na fase da produção da matéria-prima que o maior impacto ambiental estaria associado. Aqui, obviamente, eu não fui criteriosa para saber se de facto era verdade, correspondia ou não, mas queria uma resposta desde que tivesse uma justificação que à partida fizesse lógica, dava para entender que vocês perceberam o que é que se pretendia com esta pergunta que valia 0,75 valores. Depois, na linha 4, pretendia-se que indicassem, justificando as categorias de impacto ambiental que consideraria numa análise de ciclo de vida e qual dessas categorias deveria ter maior contribuição para o impacto ambiental do produto no ambiente e valia um valor. Aqui, o que eu queria que vocês fizessem é que identificassem as principais categorias do ambiente, que também as principais também elas estão identificadas, quer no manual, quer nos slides de apoio, e que as grandes categorias, pelo menos de acordo com o ecoindicador 99, que é um dos mais utilizados, embora, por exemplo, no CIMAPRO já não utilizem este, mas outros métodos de agregação, mas de qualquer forma, as categorias normalmente estão divididas em termos dos recursos, os recursos naturais que são necessários, até à qualidade dos ecossistemas e saúde humana. Estes são as grandes 3 categorias, mas também poderiam ter indicado subcategorias, nomeadamente os combustíveis fósseis, o uso do solo, a eutrofização dentro de cada uma das categorias. Mas pronto, eu aqui queria que vocês identificassem principalmente estas 3 e que qual, no vosso entender, estaria associada dentro do produto que identificaram, qual a que teria maior impacto ambiental. Aqui, uma vez mais, deveriam também consolidar as vossas respostas com base na literatura sobre o produto em análise. Poderia ser, alguns de vocês identificaram, por exemplo, produtos com menor impacto ambiental no seu processo de produção, mas que se calhar o impacto está relacionado maior com o transporte desse produto ou o transporte da matéria-prima, nomeadamente se esse transporte for baseado na utilização de combustíveis fósseis, contribuindo assim largamente para a produção dos gases com efeito de estufa devido à produção de CO2. Um de vocês até fez, e muito bem, alguns cálculos, sabendo à partida qual o combustível fóssil que utilizou, por exemplo, a gasolina, o diesel, etc., e sabendo que há na literatura formas de eu saber, face a características de determinado combustível, processo de transporte, etc., e processo de combustão, qual o CO2 que é produzido, e é fácil fazer, fácil que é como quem diz, mas é possível fazer alguns cálculos que me permitem dizer qual seria a categoria mais importante. Portanto, uma vez mais, aqui era uma forma conceptual e com base no vosso conhecimento e literatura.
Depois, por último, era perguntado, considerando o método de agregação de ponderação na fase de avaliação do ciclo de vida, indique justificante que pesaria as diferentes categorias de impacto ambiental para o cálculo do indicador agregado e valia 0,75 valores. Aqui, como sabem, na fase final da avaliação do ciclo de vida, o que se faz é agregar as diversas categorias de impacto ambiental, dando um peso ou não, ou considerando todos igual peso, para eu chegar a um valor, um índice, um valor único. É uma fase que normalmente é facultativa de acordo com as normas ISO, mas que me dá uma indicação, se eu quiser comparar dois produtos, consigo saber um valor, facilmente eu consigo e até transmitir para os decisores qual é o maior impacto ambiental. Eu aqui chamava só a atenção que, uma vez mais, é um processo obviamente pericial e que eu considerei correto desde que a justificação estivesse correta, e no livro, na página 61, explica muito bem como é que é feito esse cálculo. E aqui chamo só a atenção que deviam ter em consideração as categorias dentro das diferentes fases do produto, ou seja, se tenho os mesmos pesos, por exemplo, quando estou a falar na fase da aquisição das matérias-primas, na fase da produção ou na fase de utilização ou destino final. E depois posso ter diferentes pesos das diferentes categorias, por exemplo, mais peso nos recursos, na fase da matéria-prima, etc., consoante as características desse mesmo produto. E só alguns de vocês é que tiveram em consideração as diferentes fases, para os diferentes pesos, mas desde que considerassem ou justificassem o peso no geral do ciclo de vida, também considerei correto. E muitos de vocês referiram o método de agregação do ecoindicador, que é um dos mais utilizados, embora nas versões mais recentes de alguns softwares já aparecem outros processos, mas o princípio é o mesmo. Depois o que são determinados pormenores em relação ao cálculo dos pesos. Era isto que eu vos queria dizer. De qualquer forma, os trabalhos tiveram bons resultados, gostei de os ler, aprendi com alguns produtos, mas mostraram que se empenharam e estudaram a matéria. Qualquer questão, já sabem que estarei sempre disponível para vos ajudar. Continuação de bom trabalho.